Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre os diferentes tipos de ondas que se propagam na atmosfera. Então aqui nós temos na figura, temos a troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, com até no máximo 20 km. Temos a mesosfera, que não está indicada aqui porque é pouco relevante para a propagação, e temos a ionosfera. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a ionosfera. E aqui nós temos as ondas terrestres, que se propagam na troposfera, que se divide em onda espacial e onda superficial, e as ondas ionosféricas, ou ondas celestes, que se propagam através de reflexão na ionosfera. Então, o que são as ondas terrestres? Bom, elas se dividem, como eu tinha dito, em ondas superficiais e espaciais. A onda superficial, sua propagação é guiada pela superfície da Terra, e ela é usada para a transmissão de sinais com frequências menores do que 3 MHz, na faixa de VLF, que vai de 3 kHz até 30 kHz, LF, de 30 kHz até 300 kHz, e MF, tá? Muito baixa frequência e média frequência. A faixa de média frequência vai de 300 kHz até 3 MHz. Um exemplo de transmissão que utiliza ondas superficiais é a transmissão de rádios AM locais, de amplitude modulada, geralmente ondas médias, que cai aqui na faixa de MF, de ondas médias. Transmissão de onda de rádios AM está na faixa que vai mais ou menos de 500 kHz até 1500 kHz, então ela cai bem aqui na faixa de ondas médias e se propaga então sobretudo através de onda superficial. Nesse tipo de onda, a atenuação depende da condutividade do solo, da polarização da onda e aumenta com a frequência. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outro tipo de onda terrestre é a onda espacial. Essa onda ela pode ir pelo ar diretamente para a antena receptora ou ser refletida na superfície da Terra. Ela é usada para frequências acima de 30 MHz. Então a faixa de VHF, tá? VHF vai de 30 a 300 MHz, o HF de 300 MHz a 3 GHz, SHF para cima e o EHF para cima. Essas três últimas faixas correspondem à faixa de microondas, que vai de 300 MHz até 300 GHz. VHF é a faixa usada para transmissão de TV, transmissão de rádio FM, certo? Então essas daqui utilizam ondas espaciais. E por fim, as ondas ionosféricas, também conhecido como onda celeste. Essa onda se propaga através de reflexão na ionosfera e é usada sobretudo para a propagação de sinais na faixa de alta frequência, HF. Então, sobretudo entre 3 MHz até 30 MHz. Falemos um pouco sobre cada uma dessas ondas. Então, sobre a onda superficial, eu tenho aqui uma figura, um transmissor e um receptor, e a gente verifica que a onda superficial está bem ligada ao contorno da Terra. Então, como ela tem comprimentos de onda grandes, ela consegue seguir o contorno da Terra, a topografia do relevo, certo? Já a onda espacial, ela se propaga sobretudo através de visada direta, LOS, Line of Sight, ou também pode ter uma parcela que é refletida no solo e atinge a antena receptora, certo? Ainda em relação à onda superficial, eu vou mostrar aqui o efeito da frequência na atenuação. A gente verifica que uma frequência mais baixa, a onda consegue se propagar através de distâncias mais longas. Já em frequências mais elevadas, ela tende a ser atenuada mais rapidamente. Então, quanto maior o comprimento de onda, ou seja, quanto menor a frequência, mais facilmente a onda segue a topografia do relevo e assim ela consegue contornar os obstáculos. Então, ondas de rádio AM, por exemplo, ou mesmo de frequências mais baixas, conseguem contornar grandes montanhas e ainda assim ter sinal que consegue ser captado. Não é o caso com as ondas de VHF, que são ondas espaciais. Então, isso em relação à frequência. Em relação à polarização das ondas superficiais, então aqui eu tenho uma figura com uma onda com polarização horizontal e outra com polarização vertical. A polarização indica a direção do vetor campo elétrico. A onda polarizada horizontalmente está constantemente em contato com a superfície da Terra e, por isso, ela se atenua rapidamente com a distância.
Se a Terra fosse um condutor perfeito, a Terra funcionaria como um curto-circuito para essa onda com polarização horizontal. É bom lembrar que sempre que uma onda eletromagnética chega próximo a um condutor perfeito, a sua componente tangencial se anula. Então, para a condutividade elevada aqui do solo, essa componente tangencial tende a ser bem pequena e essa onda sofre grande atenuação. Exatamente por isso que com ondas superficiais se trabalha com polarização vertical. A onda polarizada verticalmente, ela entra e sai da superfície, tá? E por isso sofre menos atenuação. E a distância máxima de transmissão aumenta para superfícies com maior condutividade. Quanto maior for a condutividade aqui do terreno, da superfície, menos a onda vai penetrar e menos vai ter perda. Então, por exemplo, uma onda que se propaga em cima de uma superfície do mar, de água do mar, que é uma superfície bem lisa com uma condutividade elevada, ela consegue ir a distâncias muito maiores do que sobre um solo seco, por exemplo. Tá? Então, as antenas de rádio AM são torres verticais que utilizam polarização vertical justamente para conseguir ser captada a grandes distâncias. Então, aqui eu tenho justamente um exemplo de uma antena transmissora para ondas superficiais e é uma torre de rádio AM. A torre de rádio AM, a torre é a própria antena, então é uma estrutura metálica, é um monopolo na verdade, tá? É um monopolo e o plano de terra corresponde ao próprio solo. E aqui, nesse caso aqui eu tenho uma torre estaiada, então aqui eu tenho estais, que são os cabos de aço que sustentam a torre em sua posição. Algumas delas têm até uma carga capacitiva aqui, ó. Essa carga capacitiva, ela altera a distribuição de correntes na antena e ela permite utilizar antenas menores, tá? Quando tem essa carga capacitiva. Nem sempre é o caso que tem, mas muitas vezes acontece. Aqui tem uma foto de uma antena, uma torre de rádio AM, tá? Que não tem essa carga capacitiva. E a gente verifica aqui então, estais, né? Aqui, ó, essas bolinhas pretas são isolantes cerâmicos. Como esses cabos de aço aqui que sustentam a torre, eles são metálicos, eles poderiam influenciar no comportamento da radiação da antena. Então é usual colocar isoladores cerâmicos, muitas vezes distribuídos ao longo do comprimento dos cabos coaxiais, para realmente fazer com que essas correntes no cabo sejam bem pouco relevantes e não influenciem no comportamento da antena. Tá? Aqui tem dessa mesma antena, tá? A base da antena, então aqui nós temos a base, aqui nessa edificação nós temos o transmissor, então o transmissor, se for um transmissor de grande potência, pode envolver altas tensões, então tem perigo aqui, né? Na base, então, aqui tem uma superfície isolante, tá? E o sinal, deixa eu mostrar aqui, o sinal vem aqui do transmissor, uma parte é ligada à torre, que a torre é a própria antena, e a outra parte, o negativo, digamos, o sinal vivo é ligado na torre, o cabo, por exemplo, o condutor interno do cabo coaxial, que vem aqui, e o condutor externo é ligado à terra. O que a gente tem aqui, ó, é um centelhador que é utilizado para proteção contra descargas atmosféricas. Aqui tem um detalhe do centelhador. Então, isso normalmente é um circuito aberto, em operação normal. Caso caia um raio nessa antena, essa antena aqui funciona como um bom para-raio, o ar aqui é ionizado e a descarga atmosférica é desviada para o solo. Nesse caso aqui, essas fotos aqui, tirando da esquerda, fui eu mesmo que fiz aqui em Florianópolis, tá? Então, essa antena foi instalada na beira, sobre uma região bastante úmida, na beira do mar, sobre a região de mangue. Então, o solo é bastante condutivo, ele simula bem uma antena monopolo. Tá? A outra parte do monopolo seria a imagem em relação ao plano de terra. Quanto mais condutivo for o plano de terra, melhor. Tá? Em regiões mais secas, é necessário colocar uma malha de aterramento, com fios radiais, por exemplo, ou fazer um tratamento de solo, umedecer, para que a antena tenha um comportamento mais próximo do que é desejado. Tá certo? Então, aqui, como eu tinha dito, essas aqui são algumas fotos de antenas transmissoras de ondas superficiais. Então, tensões elevadas, perigo de alta tensão. Tá certo? Um outro ponto relevante que vale para qualquer onda, na verdade, é a atenuação causada por gases na atmosfera. Então, a atmosfera tem diferentes tipos de gases, tá? E quando a molécula do gás ela tem uma certa molécula polar, ela acaba absorvendo energia das ondas eletromagnéticas. Então, na atmosfera, particularmente vapor d'água, H2O, e oxigênio,
eles absorvem energia da onda eletromagnética. E isso depende da frequência da onda. Então aqui eu tenho um gráfico da absorção atmosférica média. A atmosfera ela muda o tempo inteiro, né? Depende de várias condições. Valor médio para uma onda em polarização horizontal. Então a atenuação em decibéis por quilômetro em função da frequência em gigahertz. Eu tenho dois gráficos, um para o nível do mar, altitude zero, e outro para a altitude de 9.150 metros. A gente verifica que em altitudes maiores eu tenho menos atenuação, porque o ar é menos rarefeito. Eu tenho menos moléculas de água e de oxigênio para absorver a energia da onda. Tá? E a gente verifica também que existem algumas ressonâncias bem claras aqui. Ó. Para a molécula de água eu tenho uma ressonância um pouco acima de 20 GHz, outra um pouco abaixo de 200 GHz e outra um pouco acima de 300 GHz. E do oxigênio eu tenho uma em torno um pouco acima de 60 GHz e outra por volta de entre 100 e 150 GHz. Então, não é muito conveniente utilizar propagação nessas frequências, em que coincide com alguma dessas frequências de ressonância, porque eu vou ter uma perda muito maior. Tá certo? Na prática, geralmente a atenuação causada por gases na atmosfera é desconsiderada para frequências abaixo de 3 GHz. Então, abaixo de 3 GHz, a atenuação é tão pequena que ela pode ser desprezada. Então, aqui a unidade aqui é decibel por quilômetro. Tá? Então, teria que andar um percurso bastante grande para ter uma atenuação razoável para valores de frequência muito abaixo aqui de 10 GHz, por exemplo, 3 GHz. Esse então é o gráfico de atenuação causada por gases na atmosfera, mas pode ter também chuva, tá? Bastante comum, aliás, nesse momento está chovendo mesmo aqui. Tá? Então aqui eu tenho um gráfico que mostra a atenuação causada por chuva, em decibéis por quilômetro, em função da frequência para 5 tipos de chuva. Então o gráfico em azul aqui eu tenho para chuva leve, 2,5 milímetros por hora, precipitação. Em verde, o gráfico para chuva média. Para chuva pesada em vermelho, 25 milímetros por hora. Um temporal, um aguaceiro forte, aqui em azul mais claro, magenta, 50 milímetros por hora. E, por fim, um gráfico correspondente a uma chuva tropical, uma chuva bastante intensa, de 100 milímetros por hora. E a gente verifica, então, que quanto maior o índice de precipitação, maior a atenuação. E essa atenuação ela é irrelevante para frequências acima de 10 GHz. Para frequências abaixo de 10 GHz, ela tende a ser desprezível, tá? Sobretudo se a chuva não é muito intensa. Existem modelos teóricos aproximados para calcular essa atenuação em função da geometria da gota d'água e da quantidade de água que cai, tá? E também muitas medidas. São feitas muitas medições, tá? Principalmente as Forças Armadas trabalham bastante com medição de atenuação causada por chuva. Em alguns países isso é muito importante. No Brasil, por exemplo, país tropical, região tropical, por exemplo, no Pará, a chuva é muito intensa na época das chuvas. Então eu tenho chuvas bastante intensas, eu tenho muita atenuação nos enlaces. Por conta disso, é preciso prever uma folga, uma margem no cálculo de radioenlaces, porque se cai uma chuva, o enlace tem que continuar funcionando. Tá? Pode ser um enlace ponto a ponto de micro-ondas, pode ser um enlace via satélite. Aliás, aqui tem um exemplo, tá, de recepção de TV doméstica via satélite. Nesse caso, a atenuação total causada por chuva depende da inclinação da antena receptora. Então, essas antenas elas estão apontadas para um satélite que está na órbita geoestacionária. Então, a órbita geoestacionária tem uma altitude de pouco menos de 36 mil quilômetros, fica no plano do Equador e os satélites colocados nessa órbita, eles apontam sempre para a mesma direção da Terra. Eles giram exatamente com a mesma velocidade angular da Terra e levam aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa. Então, as antenas parabólicas que a gente tem em casa para recepção de satélite, elas são apontadas para um satélite geoestacionário. Tá? Bom, pode acontecer que o satélite geoestacionário está bem acima da minha casa, certo? Então, a quantidade de chuva que a onda vai atravessar pode não ser muito relevante. A gente viu que a atenuação total
depende da distância, a atenuação é dada em dB por quilômetro. Se eu tiver alguns poucos quilômetros de chuva, talvez a atenuação não seja tão relevante e o meu link pode não sofrer grande influência. Por outro lado, se eu tenho uma antena que apontada para o satélite tem um ângulo muito rasante, aqui ó, ela está completamente apontada para uma quase que horizontal, quase que para o horizonte, eu tenho essa onda, ela vai atravessar muita chuva. É o sinal que vem do satélite, né? Ele vai atravessar uma região de muita chuva até atingir a minha casa. Então a atenuação vai ser maior e eu posso ter perda de sinal. Eu coloquei essa transparência aqui, esse slide, justamente porque eu tive essa experiência pessoal na minha própria casa. Eu tive uma antena dessa instalada em cima da minha casa e ela estava bastante rasante. Cada vez que caiu uma chuva forte, uma chuva bem forte, eu perdia a conexão. E às vezes o céu até nem estava tão escuro assim e eu já perdi a conexão. Então eu sabia que tinha alguma tempestade em alguma região próxima. Tinha que fechar a janela e recolher a roupa. Tá? Depois essa antena foi trocada por outra, certo? E daí ela ficou bem mais vertical, eu praticamente não tive mais nenhum problema de queda de sinal por conta de atenuação por chuva. Tá certo? Então aqui foi falar um pouco sobre os tipos de onda que existem, né? Eu vou falar na próxima aula sobre efeito da reflexão no solo, especificamente para ondas terrestres espaciais. Tá bom, pessoal? Até lá então!